Olá, meus amigos do Facebook, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu venho trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Hoje nós vamos falar sobre unção, nós vamos falar sobre fé e vamos falar sobre coragem, porque essas três coisas devem andar de mãos ali dadas: a unção, fé e coragem. E eu gostaria de convidar vocês a participarem conosco dessa live, lembrando a todos que todos os dias eu tenho realizado a oração da meia-noite. Naquela oração especial da meia-noite, eu tenho orado por você, por sua vida, tenho orado por sua família, eu tenho orado por teus filhos, teu marido, por tua vida sentimental, eu tenho orado pela tua vida econômica, eu tenho orado para que você tenha paz, mas isso na oração da meia-noite. Depois da meia-noite, eu faço uma outra oração, e essa é especial, porque é uma oração de crescimento espiritual. Eu oro para que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo. E hoje eu vim trazer uma palavra que vai abençoar a sua vida. Nós vamos falar hoje do sucessor de Moisés. A maioria de vocês conhecem a história de Moisés. Quem foi Moisés? Moisés, ele foi um grande sacerdote, um grande profeta e um grande juiz ali do povo hebreu, levantado pelo próprio Deus para guiar o povo à terra prometida. Moisés era um homem que tinha intimidade com Deus. Moisés tinha um relacionamento profundo com Deus. Aliás, foi o único homem a ver ali a face de Deus, podemos dizer assim. Deus, ele promete se mostrar para Moisés, mas ele diz: olha, Moisés, nenhum homem verá a minha face e viverá. Então eu vou passar e a sombra da minha mão vai cobrir você, para que a minha glória não te mate. É algo extraordinário. Mas Moisés fez esse pedido em especial para Deus. E Deus atendeu Moisés. Moisés era um homem tão amado por Deus, que certo dia, a irmã de Moisés, Miriam, e o seu irmão Arão estavam falando mal de Moisés. Na verdade, quem começou a conversa foi Miriam. Miriam instiga Arão e eles começam a falar mal de Moisés. E o que acontece? A Bíblia diz que o Senhor estava ouvindo absolutamente tudo. É claro, Deus ouve tudo, Deus vê tudo, Ele sabe de tudo. Então, a nuvem, aquela fumaça que precedia ali a glória de Deus, apareceu na tenda. E uma voz fala com Arão, no caso a voz de Deus fala com Arão: vá chamar seu irmão, chame Moisés. E Moisés rapidamente se dirigiu até a tenda, e a Bíblia diz que Deus, nesse dia, ele fala com Arão, ele fala com Miriam e ele fala com Moisés. E ele diz: com os outros profetas, eu falo por meio de sonhos, eu falo por meio de visões, mas com o meu servo Moisés, eu falo face a face. Quem vocês pensam que são para falar do meu servo? E no mesmo instante, Miriam ficou com seu corpo coberto de lepra, só porque comentou algo, ali, podemos dizer assim, com maldade em relação a Moisés, ela ficou leprosa. Veja como Deus, ele cuida dos seus. Veja como Deus, ele cuida daqueles que andam com ele, que são fiéis a ele. Você não precisa temer. Moisés nem sabia que a sua irmã estava falando mal dele, mas o Senhor foi lá e puniu Miriam. E ela só não morreu porque Moisés abraçou ela ali, mesmo leprosa, e intercedeu por Miriam. Aí Deus fala com Moisés: tudo bem, por tua causa ela não morrerá, mas ela ficará 7 dias fora do acampamento até que ela se purifique. E ela pagou o preço, só porque falou ali pequenas maldades contra o irmão. Por isso que eu sempre digo: cuidado, não fale de ninguém. Ore por aqueles que te perseguem. Ore por todo mundo, na verdade. Por quem te abençoa, para que Deus abençoe mais. Ore por aqueles que te amaldiçoam, para que Deus tenha misericórdia. Porque a gente nunca sabe, meu irmão, além de ser errado falar do outro, do próximo,
você nunca sabe o grau de intimidade que aquela pessoa tem com Deus. E é um erro que muitos têm cometido, porque aparentemente muitos não têm absolutamente nada. Não tem nome, não é valorizado pela sociedade, não tem posses, mas ninguém sabe o que ele tem quando ele dobra os joelhos em relação a Deus. Ninguém sabe o grau de intimidade que ele tem. E é por isso que tem muita gente aí passando maus bocados em suas vidas, porque tem aberto a boca para falar de homens de Deus e de mulheres de Deus. Então, vamos falar do sucessor de Moisés. A palavra de Deus diz que Moisés, ele passa as instruções aos filhos de Israel, chama o seu sucessor Josué, que sempre andou com Moisés. Josué não largava Moisés. Para você ter ideia como Josué era um servo fiel, a primeira vez que Moisés subiu ao monte para receber as leis de Deus, Josué fez acampamento no pé do monte. Você acredita nisso, meu irmão? Ele arma um acampamento ali para ele esperar o líder dele descer, porque Moisés estava recebendo as instruções do Senhor. Josué era um servo fiel a Moisés, a Deus e a Moisés. Imagine só, 2 milhões e pouco aí de pessoas sendo entregue nas mãos de Josué. Eu sempre digo que é muito fácil você governar ao lado de um líder. Se eu estou do lado de um líder, então eu faço tudo o que ele manda, é uma coisa. Porque eu estou recebendo instrução do que eu tenho que fazer. Diferente de você auxiliar um líder, é você ser líder. Josué não sentia o peso em seus ombros, pois sabia que toda a carga estava em cima de Moisés. Deus falava com Moisés, Moisés falava com Josué, e Josué espalhava ali, né, as boas novas do Deus de Israel. Então o que acontece? Uma coisa é você estar do lado de quem lidera, e outra coisa é você liderar. Josué sabia que o povo de Israel era um povo problemático, um povo que reclamava de tudo, e a Bíblia diz que chegou a hora de Deus levar Moisés. Moisés avisou a Josué que tinha acabado ali o ministério dele, os dias dele na terra, e ele deu todas as instruções para Josué. Eu fico imaginando aqui entre nós, meus irmãos, como que ficou Josué? Porque ele sabia, meu Deus do céu, eu vou ter que assumir esse povo, 2 milhões e meio de pessoas, e eles são rebeldes, eles são cabeça dura. Se eles se levantavam contra Moisés, imagine o que esse povo não vai querer fazer comigo. Josué estava assustado, ele chegou a ficar triste, ele ficou tão preocupado que ele ficou cabisbaixo. Mas aí Deus usa ali Moisés passa as instruções para Josué, mas o que Moisés passou para Josué, Josué absorveu, mas ele continuou preocupado. Não foi suficiente as palavras de Moisés. Moisés manda Josué ficar de joelhos, e a Bíblia diz que Moisés impõe as mãos sobre Josué. O que é isso? Transferência de unção. A unção que havia na vida de Moisés, Deus tira de Moisés e coloca em Josué. Ou seja, sabe aqueles poderes que Deus concedeu a Moisés lá em Êxodo capítulo 3? Agora passaram para Josué. Por que eu coloquei o título dessa live de unção, né? Mais coragem é igual à resposta de Deus? Por que eu coloquei esse título? Porque Josué tinha recebido a unção, mas ainda estava tímido. Ele não sabia nem o que fazer para início de conversa. Como eu disse anteriormente, é fácil você dar ordens, porque o teu líder te passou o que você tem que fazer. Outra coisa é você ter que tomar as decisões ali. É uma grande responsabilidade. É um conselho que eu vou dar de Deus para você aqui agora. Você que me assiste e você de repente, não importa a sua religião, não importa a sua igreja, né, não importa a nomenclatura de igreja. Quer um conselho desse humilde homem de Deus? Nunca abra sua boca para falar de uma autoridade de Deus. Guarde esse conselho que eu estou te dando, meu irmão. Por mais que aquele líder tenha virado a cabeça, por mais que ele já não esteja andando de acordo com a palavra do Senhor, não abra a boca para falar dele. Porque não é da nossa alçada, da nossa competência, julgar pessoas, quanto mais julgar líderes que um dia tinham um grau de intimidade, né,
valioso com Deus e no meio do caminho ele se desvirtuou. Bom, isso aí é entre ele e Deus. Eu posso criticar práticas com a palavra de Deus em mãos? Sim. A Bíblia me dá respaldo a exemplo de evangelho. Paulo diz que se eu encontro um evangelho que não é igual ao que ele pregava, que seja anátema. Paulo, em momento nenhum, manda nos condenar líderes. Ok? Ele manda condenar. Paulo explica para que nós venhamos examinar as Escrituras e condenar qualquer evangelho que seja distorcido. Até aí é o meu limite. Eu até penso um pouco mais além. Se eu vejo que um evangelho que está sendo pregado para mim, ele não corresponde com o evangelho bíblico, o que eu tenho que fazer? Eu vou perder meu tempo criticando aquela pessoa, a prática? Não. Eu me afasto daquele evangelho e vou procurar um evangelho genuíno e bíblico. É a melhor coisa que você faz. É a melhor coisa que você faz. Ok? Por isso que todo cristão tem que engolir isso aqui. Me perdoa a expressão. Você tem que comer isso aqui, meu irmão. Se você não meditar na palavra de Deus, se você não se aprofundar na palavra de Deus, não para dizer, olha, eu sou um grande conhecedor da palavra de Deus, não. Mas para a própria edificação da tua vida espiritual, se você não meditar nessa palavra a fundo, você acaba cometendo involuntariamente, podemos dizer assim, né? Eu não sei se involuntariamente seria a palavra, mas inocentemente, você acaba cometendo erros, coisas que não agradam a Deus, porque você não tem conhecimento da palavra. Meu irmão, o que tem de gente por aí, achando que está fazendo a vontade de Deus e tem praticado heresias, você não tem ideia. Eu fico vendo certos evangelhos por aí, que se você pega aquele modelo de evangelho e coloca esse modelo aqui de evangelho do lado e faz uma comparação do que Paulo ensinou, do que Pedro ensinou e do que esses líderes têm ensinado, é um absurdo. A contradição, a distorção do evangelho é muito grande. Mas quem somos nós para julgar eles? Mas eu posso condenar esse tipo de evangelho que chega até a mim distorcendo o autêntico evangelho. Então a melhor coisa a fazer é você se afastar daquilo ali e procurar comer alimento sadio, né? Alimento do céu, uma palavra genuína, um evangelho genuíno. Então preste atenção, Josué, ele andou por muitos anos com Moisés, foram mais de 40 anos juntamente com Moisés, ele viu inúmeras situações, mas Josué nunca ficou tão nervoso como ele ficou nesse dia, quando Moisés transfere a unção para ele e entrega todo aquele acampamento, 2 milhões e pouco de pessoas nas mãos de Josué, dizendo: agora você é o líder e você vai fazer esse povo atravessar o Jordão. Meu irmão, para você que não sabe, essa expressão atravessar o Jordão deve-se levar em conta o que ela significa. O que era atravessar o Jordão? O que era aquelas terras da além do Jordão? Bom, por que Deus eliminou tantas pessoas no deserto? Porque Deus sabia que a partir do momento que o povo atravessasse o Rio Jordão, eles iam lidar com inimigos, com vários inimigos, ok? Porque antes do Jordão, eles não tinham nada além de desertos. Da além do Jordão, começava-se ali a encontrar terras boas. E estava repleta de inimigos. Josué tinha pela frente 35 reinos para vencer. Você sabe o que é isso? 35 reinos para vencer? Então Deus foi purificando, foi tirando os idólatras, foi tirando os reclamões, Deus foi purificando e só deixou aquele povo ali obediente. Mas Josué sabia que a tarefa não ia ser fácil. Josué estava nervoso, Josué estava com medo, Josué não sabia se o povo ia respeitar ele. E então Deus teve que aparecer para Josué. E essa é a mensagem de hoje, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Porque de repente você é uma mulher de fé, um homem de fé. De repente a unção de Deus já está sobre você, mas tem te faltado coragem. E enquanto essa coragem não aflorar, não se manifestar, então
você, com toda a unção e fé que você tem, você vai ficar no mesmo lugar. Você jamais vai atravessar o Jordão. E o que significa atravessar o Jordão? É dar o próximo passo para a vitória. Então você tem que perder essa timidez aí. Você tem que acreditar em você, porque enquanto você ficar na sua zona de conforto, com unção e com fé, não adianta. A unção e a fé não funcionam na zona de conforto, meu irmão. O que você espera alcançar, os teus sonhos, está ali, ó, da além do Jordão. Está fora da tua zona de conforto. A vitória, você só encontra ela em uma situação desconfortável. Você só encontra a vitória em uma situação desagradável, de luta, de dificuldade. É lá que está a vitória. É por isso que nesse campo, da além do Jordão, a concorrência é pouca. Você acha que a concorrência é grande, da além do Jordão? É nada. A concorrência tem bastante gente aqui, ó, antes do Jordão. Da além do Jordão, só atravessa o Jordão quem é valente. Então presta atenção, porque aqui tem um mistério espiritual. O Jordão é o próximo passo, é a barreira do medo. O Rio Jordão aí representa o medo, representa a dúvida. A pessoa quer dar o próximo passo, mas ela tem medo de desagradar fulano, beltrano, ciclano. Ela fica com medo, o que as pessoas vão pensar de mim? Se eu fizer isso aqui, o que o meu marido vai pensar de mim? E ela fica com a fé dela presa. Ela fica presa, e pela falta dessa atitude, porque Deus está esperando essa atitude dela, então ela é uma mulher de Deus, ele é um homem de Deus, ele tem talento, ele tem dons, mas a vida não progride, porque ele tem medo de atravessar o Jordão. Deus tinha dado para Josué a mesma unção que tinha dado a Moisés. Então Deus aparece para ele lá no livro do próprio, no capítulo 1, diz o seguinte: Deus fala a Josué, esse é o título. Deus fala a Josué e anima-o. Sabe por que Deus anima ele? Ele estava desanimado. Josué estava muito nervoso, ele não sabia o que ia acontecer. Imagine, meu irmão, ele tinha a próxima função de Josué ali, seria a parte mais difícil desses 40 anos de peregrinação. Josué teria que atravessar o Jordão e enfrentar inúmeros inimigos e reinos. Ele estava preocupado. E além de saber que tinha que enfrentar inimigos, Josué ainda estava muito preocupado, porque os inimigos não estavam só da além do Jordão. Estava do lado dele. Tinha muita gente ainda no acampamento de Israel que não obedecia ao Deus vivo, que eram rebeldes, reclamões, inclusive pessoas que enfrentavam Moisés. Então Josué estava preocupado. Eu já estou vendo Josué ali, né? Depois que se separou de Moisés, Moisés subiu o Monte Nebo e ali ele morre, se junta aos seus antepassados na fé. E Josué, eu fico imaginando agora Josué sentado ali em cima de uma pedra, e ele pensando, né? O que vai ser agora? Como é que eu vou fazer isso? Se o povo não respeitava nem Moisés, como é que esse povo vai me respeitar? E os inimigos, meu Deus do céu, e os inimigos que tem pela frente? O que eu vou fazer? Josué estava desesperado. Aí Deus aparece para Josué e diz o seguinte: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou. Deus não ia dar, Deus já tinha dado. A terra que eu dou aos filhos de Israel. Aí Deus diz para ele no versículo 3: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Presta atenção. Então Deus manda ele o quê? Dispõe-te agora, ou seja, fica preparado, levante-se, reage, meu filho, reage, fica de pé, dispõe-te, se prepara, avisa o povo, vocês vão atravessar o Jordão e vão tomar posse da terra que eu já dei a vocês. Eu já dei a vocês, eu sou com vocês. Mas Deus olha para Josué, e ao mesmo tempo que Deus fala com ele, Deus também está sondando o coração dele ali, e Deus está encontrando o quê? Ansiedade, nervosismo, medo, preocupação.
E Deus, enquanto fala com ele, Deus percebe isso tudo. Aí Deus diz para ele assim, no versículo 4. Diz assim para ele: desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir. E quando Deus fala ninguém, é ninguém, meu irmão. Não tem conversa. A questão é, você vai obedecer a Deus e vai atravessar o Jordão? Você tem que pagar um preço. Espiritualmente falando, atravessar o Jordão significa deixar do lado de cá seus medos, ansiedades, aquela vida obscura, porque da além do Jordão, você não pode atravessar o Jordão sem o Senhor. Você não pode atravessar, não tente atravessar esse Jordão sem Deus. Porque se você fizer isso, você vai ser envergonhado. Ninguém consegue atravessar o Jordão sem Deus. Ok? Então, preste atenção. Aí Deus está falando para ele o seguinte: todo lugar que você pisar a planta do seu pé, ou seja, em todas as terras que você vai entrar, eu serei com você. Eu vou entregar aquela terra em tuas mãos. E Deus continuava a observar Josué. Deus continuava a observar ele. E a ansiedade continuava ali. O medo continuava ali. Aí Deus diz para ele, no versículo 5, né? Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Agora vem um conselho de Deus. Ser forte e corajoso. E eu comecei a meditar nisso. Ser forte e corajoso. Ser forte. O que é ser forte? Deus está falando de força física? Não. Deus está falando ser forte no sentido de você precisa ser perseverante. Você precisa perseverar na missão que eu estou te dando. E nunca desanimar. Você precisa ser forte. Você precisa estar focado. Você não pode se abalar com o que você vai ver. Aí Deus diz: além de todas essas coisas, você também precisa ser corajoso. Ou seja, vai acontecer situações, Josué, você vai se deparar com situações que você vai estremecer. E você precisa deixar esse medo de lado, ser corajoso, lembrar que eu falei que eu sou com você e partir para cima dos inimigos. E é isso que falta em muitos cristãos. Uma das coisas que a comunhão com Deus gera, uma das coisas que a comunhão com Deus gera em nós, quando estamos perto de Deus, é justamente essa coragem. Toda pessoa que está perto de Deus tem coragem. É uma característica de quem anda com Deus. Ela tem ousadia, ela é corajosa, ela não duvida, ela não é negativa, ela é positiva, ela é forte, ela é corajosa. Por que ela é ousada? Porque quando ela se aproxima de Deus, o Espírito de Deus entra nela e ela passa a ter todas essas qualidades. É assim que acontece. Então, tem gente aí me assistindo, a exemplo, tem um talento muito grande. E você fica gerando dinheiro para a sua empresa, para o teu chefe, enquanto você poderia estar trabalhando para você. E por que você não tomou essa atitude ainda? Porque você não acredita em você. Você tem fé em Deus. Você até anda com Deus. Mas lhe falta coragem. Lhe falta coragem. Tem tantos homens de Deus aí que têm talentos absurdos dados por Deus, mas falta coragem nele. Você tem que ter coragem. Se você está perto de Deus, então, meu irmão, meu amado, fique tranquilo. Pode atravessar o Jordão, que Deus vai atravessar junto com você e vai esmagar todos os teus inimigos. Então ele diz o seguinte: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra. Atenção, gente. Ele está dizendo o seguinte: Josué, eu já entreguei a terra para vocês. Mas quem vai herdar a terra, quem vai fazer o povo herdar a terra é você. Eu não vou descer do meu trono e vou dar a terra para vocês, não. É você quem vai dar a terra a esse povo. Por isso Deus estava falando para ele: você tem que ser forte. Se você for forte e corajoso, eu não vou deixar uma espada nem arranhar a sua pele. Você não vai ter um arranhão de espada. Mas você precisa ter coragem. Porque você vai se deparar com exércitos
grandiosos, o dobro de vocês. Mas se você crê em mim, Josué, então assim como eu fui com meu servo Moisés, eu vou ser com você também. Então ele diz o seguinte: tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Outro segredo: você tem que ser forte, você tem que ser corajoso e deve estar bem alimentado da palavra de Deus, para que você seja bem-sucedido em tudo que você fizer. Está entendendo o segredo agora, meu irmão? Ser forte, ser corajoso. A unção já estava sobre Josué, mas ele tinha que ser forte, ser corajoso e ter o cuidado de meditar nas Escrituras, nas leis que Deus tinha dado a Moisés, para que ele não se desviasse nem para a esquerda e nem para a direita, que ele seguisse a missão como Moisés estava ali seguindo, na mesma fé, na mesma fidelidade, na mesma comunhão com Deus, do mesmo jeito, com o mesmo pensamento. Então ele diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha o segredo aqui do cristão. Farás prosperar o teu caminho. Farás prosperar. Farás. Deus está falando, ô Josué, é você quem vai fazer o teu caminho prosperar. A minha mão já está estendida sobre você. Agora, se você não praticar tudo o que eu ordenei, se você não seguir o que está escrito à risca, então você não vai conseguir prosperar. Porque o segredo para mim, honrar você, Josué, como eu honrei Moisés, é você fazer exatamente como está escrito. Não tenta embelezar, não tenta fazer a coisa do teu jeito, que não vai dar certo. Faz como está escrito. Mais cedo, eu postei uma coisa no Instagram e também no Facebook, e uma coisa que Deus colocou no meu coração. E olha que eu nem ia pregar isso aqui hoje, né? E eu postei exatamente o seguinte: quem vive verdadeiramente um evangelho genuíno, né? Um evangelho genuíno vence, vê a glória de Deus. É justamente isso aqui. Se você obedece à palavra de Deus e você é forte, corajoso, você confia no Senhor, meu irmão, você já tem tudo para vencer. É uma questão de tempo até Deus entregar a terra na tua mão. Então ele disse: tendo cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aí ele diz, Deus novamente diz: não te mandei eu? É por acaso homens que está dando ordem a você, Josué? É algum homem que está te dando instrução aqui? Não é eu, o Senhor teu Deus? Não te mandei eu? Aí ele repete: ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes. Quantas vezes a gente não se espanta com as coisas que acontecem durante o dia? Quantas vezes a gente não se espanta com as más notícias? Deus está dizendo: não te espantes, não tenha medo. E ele diz: porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A mensagem de hoje é para que você não tenha medo. Você tem fé, você tem talento, Deus está do teu lado, mas Deus não vai te obrigar a atravessar o Jordão. É você quem tem que decidir atravessar o Jordão, porque a tua bênção está da além do Jordão. E o que é o Jordão? É a barreira do medo, é a barreira das incertezas, é o medo de fracassar. O que vão dizer de mim? Meu irmão, preste atenção, Deus está com você. Essa unção que estava sobre Josué, depois do sacrifício de Jesus na cruz, foi transferida para todos os filhos de Deus. Ele está com você, ele está comigo, mas ele não vai obrigar você a atravessar esse Jordão, não. Quebra esse Jordão no meio, tira esse medo do teu coração, confia no Senhor, busque ter comunhão com Ele, e você vai fazer a diferença, você vai ser um cristão muito abençoado. E para começar, desde já,
a ter uma vida abençoada, eu vou te dar um segredo. Priorize o Espírito Santo na tua vida. Como é que Josué ia vencer tudo isso aqui? Porque a Bíblia diz que Josué venceu 35 reinos. Mas vamos voltar à fita aí. Quando Moisés impõe as mãos sobre Josué, o Espírito de Deus toma posse de Josué. Josué jamais ia ter coragem de atravessar o Jordão sem o Espírito de Deus. O próprio Moisés, quando Deus se revoltou contra o povo lá no deserto, e Deus falou, eu não vou subir com vocês mais para Canaã, eu não vou com esse povo mais. Aí Moisés falou assim, então se o senhor não vai, eu também não vou. Sem a tua presença, eu não subirei para Canaã. Porque Moisés sabia que se ele subisse sem a presença de Deus, ele ia ser derrotado. Então, meu irmão, a primeira coisa que você tem que fazer, se você ainda não nasceu de novo, prioriza o Espírito Santo na sua vida, cuida do teu relacionamento com Deus, e aí você vai ver, quando o Espírito desce, vem ousadia, vem fé, aí vem tudo, meu irmão. Vem toda a condição para você vencer. Aí você pode atravessar o Jordão. Quando Deus fala tudo isso para Josué, Josué vira um leão. Josué fica animado e ele já desce, reúne os líderes das tribos e ele dá aquela palavra de fé ao povo dizendo, o Senhor entregou essa terra em nossas mãos. Nós vamos passar o Jordão, porque Deus está conosco. E aí ele prova para os filhos de Israel que Deus estava realmente com eles. Sabe o que acontece? A primeira coisa que Deus faz ali no ministério de Josué, ele toca nas águas ali, né? Ele toca nas águas ali e o Rio Jordão se divide. Se divide no meio, meu irmão. Deus abriu o mar para Moisés, Deus também abriu o rio para Josué. E aí os filhos de Israel começaram a ver, Deus realmente está com Josué também. Josué absorveu de uma forma tão profunda a palavra de Deus, que ele chegou a dar ordem ao sol. Meu irmão, você sabe o que é isso? Ele mandou o sol parar. Ele disse, sol, detente. Lua, fica quieta aí. Ou seja, vocês vão interromper o fluxo normal de vocês até que eu dê a ordem novamente. Você sabe o que é um homem parar o sol, meu irmão? E tem gente que não acredita mais nessa unção. Tem gente que se contenta e ir na igreja, aí participa de uma reuniãozinha, aí ora obrigado, Senhor, e vai para casa do mesmo jeito. Você não sabe o que você está perdendo, meu irmão. Você pode ter essa unção aqui, mas você tem que acreditar e viver o Evangelho. Se você viver o Evangelho e andar com Deus, romper esse Jordão do medo, do pecado, da vida errada, se você romper esse Jordão, Deus vai atravessar com você e vai entregar a terra prometida em tuas mãos. Mas sem o Espírito Santo você não vai conseguir isso. Espero que essa mensagem tenha ajudado vocês. Deus está pronto para atravessar o Jordão. Deus está dizendo, e aí? Vamos atravessar o Jordão? Eu estou com você. Cabe você fazer uma aliança com Ele, para que o Espírito dele esteja com você e a sua vida será muito abençoada. Espero que essa mensagem tenha abençoado a sua vida. O Jordão não é problema. O problema está no ser humano. Se o ser humano decidir atravessar o Jordão, Deus vai com ele e ele conquistará ali a terra prometida, que é uma vida abençoada pelo próprio Deus. Tá bom, meus irmãos? Espero ter ajudado todos vocês. Mais uma vez gostaria de falar do projeto de Atos. Nós estamos aí pedindo contribuição às pessoas para que ajudem. Nós temos um projeto tão lindo, que é o projeto ali de Atos dos Apóstolos, para que a igreja volte a ser o que ela era no passado. Eu tenho falado para algumas pessoas que a glória que descia sobre o tabernáculo vai voltar a descer neste século novamente por meio desse projeto. Tem gente que não acredita, mas quando começarem a ouvir sobre esse projeto, vão ficar espantados. Porque nós estamos, todos os que estão nesse projeto comigo, ajudando o projeto, já estão vendo a mudança, inclusive, da atmosfera da sua casa. Até o ar muda, porque nós estamos vivendo, de fato, a palavra do nosso Deus. O Senhor é quem está conduzindo esse projeto. Então, se você puder nos ajudar, olha, se você decidir nos ajudar, eu vou falar uma coisa para você. Esse projeto não é meu, é do Senhor. Se você decidir nos ajudar, eu fiz um pedido especial para o Senhor. Eu falei, Senhor, entregue dupla honra a essa pessoa, para que ela entenda que ela não está ajudando
qualquer um, que ela está resgatando a igreja de Atos. Então abençoe seu povo, ouça o teu servo. E olha, meu irmão, eu sei que o meu Deus me ouve. Eu ando com Ele de dia e de noite. Eu estou com Ele. E aqueles que nos ajudarem, ainda que não seja muito, mas se você decidir ajudar, Deus vai trazer a dupla honra sobre você. Esse projeto é um projeto de santificação. Existe maior investimento do que esse? Você investir para que haja um avivamento no país? Você vai ser responsável por isso se você decidir nos ajudar. Tá bom? Eu postei aí na minha página esse pedido de ajuda e você pode nos ajudar. Deus abençoe vocês. Lembrando que meia-noite são exatamente 23 horas e 39 minutos. Daqui a pouco, a oração da meia-noite. Pode deixar seu nome aí, o nome da sua família, que eu vou orar por todos vocês. E são duas orações, uma meia-noite e a outra eu vou fazer pela madrugada, como eu sempre faço, para que a unção de Deus venha sobre você e haja um crescimento espiritual. Eu vou orar também por todas as igrejas. Inclusive, quero mandar um abraço para todos os meus irmãos aí, da Assembleia de Deus, da Batista, da Quadrangular, Presbiteriana, da Igreja Renascer, da Videira, Igreja Bola de Neve. Deus abençoe todas as igrejas. São tantas igrejas, né, que não dá para lembrar de todo mundo. A Igreja Vitória em Cristo, a Igreja Deus é Amor. Deus abençoe todos vocês. Meus irmãos, eu vou dar um conselho para vocês. Não briga com o seu irmão, não. Não fica dizendo, olha, a minha igreja não trabalha assim, eu não gosto do trabalho da tua igreja. Vamos amadurecer espiritualmente, meu irmão. Cada um trabalha como Cristo ordenou. Não importa a forma que é aplicada ali de trabalho pelaquela igreja, não importa. Se o nome de Jesus está sendo pregado ali, almas estão entrando no reino dos céus. Então vamos crescer espiritualmente. Para de bater no peito para defender tua instituição. Você tem que bater no peito para dizer, eu sou de Deus, eu sou de Jesus, e todo aquele que clama o nome de Jesus é meu irmão. Vamos parar com isso, vamos crescer espiritualmente. Uma igreja desunida, Deus não pode trazer um avivamento sobre uma igreja desunida. Por isso Deus colocou esse projeto nas minhas mãos, para que haja um avivamento, uma união, porque a igreja de Atos era uma igreja unida. Eles tinham tudo em comum e perseveravam unânimes no templo. E é isso que nós vamos fazer para a glória de Deus. E aquela glória que descia sobre o tabernáculo vai descer de novo nesse projeto. Eu desafio qualquer um. Eu desafio qualquer um que não acredite nisso. Até você que é ateu. Eu estou vivendo cada parte do meu corpo, meu irmão. Cada músculo. Tudo em mim está vivendo o projeto Atos. Se eu estou falando, já tem gente que já está aí, ó, do outro lado. Eu estou falando aqui e tem gente que já está com o coração queimando. Invista nessa obra. Não há oferta melhor do que uma oferta que você apresenta para que a santidade de Deus alcance as almas. Imagina só, o Brasil inteiro voltado para a comunhão com Deus. Você tem ideia do que é isso, meu irmão? O Espírito Santo vai trazer um mover tão poderoso nesse país que vai mudar a história desse país. Então pense grande. Pense, tenha visão espiritual, porque o rei está voltando. E se a gente não fizer rápido esse trabalho para avivar o povo e levar o povo a ter comunhão com Deus, Jesus vai voltar e muita gente vai estar aí, ó, dentro da igreja, mas dormindo espiritualmente e vai ficar. Então, invista nesse projeto e o próprio Espírito Santo vai abençoar você, tá bom? Então, daqui a pouco a oração da meia-noite e a segunda oração pela vida espiritual. Esse horário eu não vou te dizer qual que vai ser. Eu posso orar 1 da manhã, eu posso orar às 2, eu posso orar às 3, não importa. Mas eu vou orar porque eu faço minha busca pessoal a Deus e oro pelo crescimento espiritual de todos vocês. Tá bom? Que o Espírito de Deus abençoe você e que a paz que excede todo o entendimento que vem da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Deus abençoe e até a próxima, se assim o Consolador permitir. Até lá.